Salve, salve galera, meus amigos aí das redes sociais, chegando aqui para dar aquela resenha, para aquela resumida do que rola aí na Copa do Mundo, especialmente aí sobre a atuação da seleção brasileira que infelizmente não tem mais chance de ser hexacampeã do mundo. Acabou sendo eliminada nesta tarde de sexta contra a equipe da Croácia e aqui eu vou fazer um resumo, fazer uma análise sobre o que rolou, tentar explicar os motivos dessa eliminação e o que faltou para a seleção brasileira. Bom, o jogo em si, o Brasil apresentou uma performance considerada boa, né? Foram 20 finalizações, sendo 11 ao gol, e o goleiro da equipe da Croácia, o senhor goleiro Livakovic, fez o seu papel, né? Fez excelentes defesas, né? Salvou bem a equipe croata, embora o primeiro tempo do Brasil tenha começado muito amarrado. A Croácia fez o seu papel, né? Não só no primeiro tempo, mas também no segundo tempo, ao amarrar a equipe brasileira no meio de campo, com o Kovacic, Brozovic e o Luka Modric, ditando o ritmo. Ou seja, a Croácia não era um time veloz de imprimir velocidade, porém era um time que rodava muito bem a bola e não deixava o Brasil conseguir fazer uma intensidade maior de roubar a bola, de sair para o ataque. Isso que foi um defeito que o Tite falhou, né? Diferente dos jogos como a gente viu contra a Sérvia na estreia e contra a Coreia do Sul, onde o Brasil sufocava, fazia marcação-pressão, atacava e imprimia velocidade. O Brasil meio que aceitou esse tipo de jogo, mas com a ideia de que? De tentar roubar uma bola da equipe croata e explorar o contra-ataque em velocidade, o que não aconteceu, né? Foi assim durante os 90 minutos. Na prorrogação, o Brasil sofreu também, ainda conseguiu fazer um gol com o Neymar, aliás, um lindíssimo gol, né, feito pelo astro do Paris Saint-Germain, porém, acabou caindo numa pequena juvenice, ou seja, o que pedia o jogo no momento? Um Brasil que pudesse pegar a bola, rodar, fazer a mesma proposta da equipe croata, como foi durante os 90 minutos, o Brasil deveria fazer também, ou seja, dominar a bola, ter a posse, evitar com que os croatas gostassem do jogo e assim tranquilizava. Mas o que foi que aconteceu? A Croácia passou a ter mais posse de bola, passou a dominar, e em apenas uma finalização real a gol que eles tiveram, acabou sendo convertida em gol, né? Após uma bola puxada ali para o contra-ataque por Osic, que aí foi tocado para o Petkovic, que aí balançou as redes, empatando o jogo. E aí na decisão por pênaltis, outro erro. O que muita gente faz é o quê? Deixar logo o craque, o principal jogador do time, bater primeiro. Neymar deveria ser esse cara. O que aconteceu na escolha, a gente não sabe. O fato é que Rodrigo e Marquinhos acabaram desperdiçando, enquanto que os croatas foram felizes ao acertar todas as 4 cobranças, e a Croácia agora vai pegar a seleção da Argentina. Uma fatalidade de pênaltis acontece, mas o que não pode é uma seleção estar vencendo e faltando 4 minutos apenas para encerrar o jogo, deixar um contra-ataque ser terminado em gol. E claro, gol assim abate qualquer tipo de elenco. Em relação ao desempenho da seleção brasileira neste ciclo de 2018 para 2022, a gente viu uma seleção que apresentou um futebol sólido, um futebol consistente e que gerou uma boa confiança. Nas eliminatórias sul-americanas, está certo que não serve muito de parâmetro para medir o nível da seleção brasileira. O Brasil terminou invicto, não perdeu nenhum jogo, terminou em primeiro lugar com tranquilidade. Só que assim, quando era para ser testado, acabou se comprovando, né, que o time não estava pronto para poder bater numa equipe europeia de um nível mais forte. Tá certo, ganhou da Sérvia, ganhou, mostrando um futebol convincente, especialmente no segundo tempo. Contra a Suíça, teve dificuldades para furar o sistema defensivo. Conseguiu a vitória, é verdade. Mas são equipes assim que ainda não estão num patamar considerado grau alto. Quando o Brasil foi pegar a equipe da Croácia, que é um patamar um pouco acima, sentiu dificuldades, especialmente na defesa, quando o Brasil não conseguia rodar a bola, não conseguia imprimir a pressão, não conseguia sair para o ataque. E fora também que o técnico Tite não conseguiu ter uma variação de como poder
mudar o seu esquema tático para poder furar a defesa croata, para fazer com que os croatas se abrissem do jogo e largassem esse esquema de rodar a bola ali no meio de campo, trancando as investidas brasileiras. Isso acabou faltando e aí veio o resultado. Sobre este ciclo, vemos o Brasil, ao longo dos 6 anos de Tite no comando, teve um aproveitamento de 80,2%, em 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. No entanto, o que pesa ao torcedor é as derrotas perdidas em jogos cruciais. Além desta eliminação para a Croácia na Copa, também teve a derrota para a Bélgica na Copa de 2018 e a final da Copa América em solo brasileiro contra a equipe da Argentina, a final no Maracanã, que acabou sendo derrotado por 1-0. São estes resultados assim que o torcedor fica muito... gerava muitas dúvidas e ficou muito irritado, porque eram oportunidades que o Brasil poderia, eu não vou dizer, seria campeão do mundo 2 vezes, quem sabe, né, porque teria lá na frente, na Copa de 18, teria uma França na final, nessa agora, de 22, teria uma Argentina que conseguiu se classificar, e posteriormente na final poderia ter ou França ou Inglaterra, ou a equipe de Portugal, que seriam páreos mais duríssimos ainda para a seleção brasileira. Porém, poderia-se dizer que o Brasil estaria pronto para poder jogar de igual para igual contra as equipes europeias. Então, quer dizer, foram aproveitamentos interessantíssimos, porém não foram aproveitamentos dignos, traduzidos em conquistas de títulos. E para agora este próximo ciclo, que agora não sabemos quem será o novo técnico, se será Abel Ferreira, se será Dorival Júnior, se pode ser o Mano Menezes, embora ele desconverse, ou se pode ser algum estrangeiro, principalmente ali do grande centro europeu, para poder comandar o Brasil. O ponto é, o Brasil precisa se reinventar na questão técnica, na questão tática e na questão da formação de jogadores, porque o que nós estamos vendo? Estamos vendo que o Brasil está com problema de escassez em alguns setores, laterais, direita e esquerda. A gente, na convocação, não teve nomes unânimes para poder ser convocados. Muitos falou, vamos chamar o Marcos Rocha, vamos chamar o Rodinei, vamos chamar o Fagner, mas nenhum era um nome consenso. Fora também que o Brasil está com uma situação escassa de nomes que possam ser de confiança para a torcida e para os próprios treinadores da seleção brasileira. Fora também que a convocação do Tite acabou sendo equivocada em colocar muitos atacantes, mas não ter um número razoável de laterais, de zagueiros e principalmente de meio campo, que é outro problema da seleção brasileira. Aquele meia, aquele camisa 10 clássico, aquele meia que chega para poder dar criatividade, para dar uma alternativa a mais no esquema tático, faltou para a seleção brasileira também, né? A gente não viu esse nome, né? Esse cara. O Neymar teve que ser esse, digamos, camisa 10, mas sabemos que não é a dele originalmente. Ele, na verdade, é um atacante, jogador de ponta. Mas a idade colaborou para que ele pudesse jogar como um falso meia. É verdade, mas só que originalmente não é dele. E outra questão que peca muito é o seguinte, que aliás falta no futebol mundial como um todo. Cobradores oficiais de falta e de escanteio. A gente não tem. Depois daquela geração de Zenon, Juari, Ailton Lira, Neto, Marcelinho Carioca, Marcos Assunção e tantos outros, o Brasil não tem um jogador que a gente possa ter certeza assim, não, vamos colocar ele para bater falta, que ele é o cara. Não tem. E é algo assim que precisa ser muito exigido dos atletas que forem convocados, não na seleção, mas também nos clubes. Alguém para dizer o seguinte, não, eu vou ficar aqui para cobrar falta, para insistir, para ser o cara decisivo dessa bola parada. Isso faltou também no futebol brasileiro. A missão que fica também para o próximo ciclo de 2026 é que, seja quem for o técnico, que a seleção brasileira busque fazer uma reinvenção na fomentação do futebol, na definição de um esquema tático e na montagem de uma equipe, baseando-se principalmente em exemplos como a gente viu, Alemanha, Espanha e França. Em 2002 a Alemanha foi vice-campeã do mundo, mas a opinião
sobre o desempenho da equipe foi unânime. O time estava ruim, precisava de uma reciclagem. O que aconteceu? A Alemanha começou um trabalho de reorganização, um trabalho de base, de desenvolvimento, de formação, e que passou por 2006 ser semifinalista, 2010 também ser semifinalista, em 2014 ser campeã do mundo. A Espanha também, em 2006, um aproveitamento muito ruim, mas aproveitando-se do sucesso que era a escola do Barcelona, conseguiu ser campeã do mundo em 2010, conseguiu ser campeã europeia em 2012 e também em 2008, e aí teve o seu ápice. A França, depois da eliminação vexatória em 2010, o que aconteceu? O mesmo caminho. E aí, 2014, quartas de final, e 2018, campeã do mundo. E mais uma vez agora em 2022, quartas de final, podendo chegar à semifinal. Então, quer dizer, o Brasil precisa fazer uma reciclagem na formação de atletas, saber explorar melhor a vocação de cada um, para formar mais laterais direitos, mais zagueiros, mais meias e mais atacantes que foram referência um dia na seleção brasileira. Além disso, claro, fazer com que o campeonato local, o campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, sejam mais valorizadas, que os clubes tenham mais poder aquisitivo para que possam garantir os seus talentos que foram revelados por mais tempo aqui no Brasil. Tudo bem, há o desejo de querer jogar nos grandes centros europeus? Sim, é verdade. Isso aí não há o se questionar, é um direito de todos. Porém, o futebol brasileiro tem que mostrar que é o seguinte: aqui nós também temos capacidade de segurar nossos talentos e fazer campeonatos ricos, campeonatos de qualidade, campeonatos que podem ser acompanhados pelo mundo todo. Mas não é o que a gente vê hoje em dia. Temos jogadores com 16, 15 anos despontando talento, e aí vem um europeu e já leva, já vai embora. É muito pouco. Não pode acontecer isso com o futebol brasileiro. Um futebol que é pentacampeão do mundo, um futebol que é referência ainda no mundo todo, tanto que os gigantes europeus ainda olham para a gente. Mas não pode ser tratado assim como o futebol brasileiro, como uma ponte, como somente oferecer, perdão do trocadilho, uma migalha, um troquinho do pão da esquina, da padaria da esquina, para levar jogadores que 2, 3 anos, quando brilham, já vão valer bilhões de reais. Não pode acontecer isso. O futebol brasileiro precisa se reinventar com muita urgência. É isso, fico por aqui, mas nessa Copa do Mundo tem mais resenhas. Até mais.